ouvintes, estamos recebendo nesta manhã de sábado, dentro do Jornal da Manhã, Márcio Oliveira, ele que é engenheiro de segurança do trabalho, e Tatiane Melo, psicóloga, que participam da organização da palestra NR01 e os fatores de riscos psicossociais no trabalho. O evento será ministrado pelo auditor fiscal Rodrigo Vaz no dia 24 de março, segunda-feira, portanto, às 18h30, no Grupo Ginástico Rio Clarense. O foco será a identificação, avaliação e também gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Conosco aqui, Márcia e Tatiane, nos contam mais sobre esse importante evento, bem como a importância da NR1. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar promovendo e mostrando, né, esse evento para os profissionais da área de segurança do trabalho. Né, nós, como os proprietários, né, e responsáveis técnicos da FrontMed Medicina e Segurança do Trabalho, a gente trouxe esse evento, né, para que todo profissional da área de segurança tenha mais conhecimento, né, e trazendo também o Rodrigo Vaz, que é o auditor fiscal, né, que foi um dos redatores da norma da NR1, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais como essa norma surgiu, desde quando ela surgiu, tá? Enfim, a gente vai estar abordando esses assuntos onde todos como eu falei anteriormente, todos os profissionais, né, que estarão lá vão obter um conhecimento muito melhor. Porque hoje está um pouco perdido as informações, a interpretação da norma, então a clareza de tudo será acontecida nesse evento. E aqui a gente vai dar uma prévia de tudo que vai acontecer. Bom dia a você também, Tatiane. Bom seja dia, bem-vinda. Murilo. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante. Para começar, eu gostaria que vocês falassem, quanto à palestra, né, para iniciar, como os interessados podem se inscrever e o que esperar dessa palestra, segunda-feira? Nós divulgamos, né, através, faz um mês aproximadamente, nós entendemos a necessidade, né, de estar transformando, né, ou seja, passando informações para o nosso público através de um link, né, através da nossa empresa, a FrontMed, e a gente teve uma surpresa muito grande, que nós tínhamos aí um local para 70 pessoas e, resumidamente, hoje nós estamos com 450 inscrições. Então a gente mudou o local, vamos fazer no Ginástico Rio Clarense, é um clube, né? E então surpreendeu, a gente ficou muito contente, né, com a procura. E o importante é que muitas empresas profissionais estão vindo buscar informações. Para quê? Eu acredito assim, o maior patrimônio de uma empresa é o seu colaborador. Então são informações que eles vão obter para estar implantando dentro das empresas. Perfeito. E Tatiane, antes de falarmos quanto aos riscos, né, psicossociais, podemos começar, por favor, esclarecendo para aqueles que estão nos vendo e também nos ouvindo, o que seria a NR01 e qual a sua relevância, Tatiane, para as empresas e também para os trabalhadores? Sim, a NR1 é a primeira das normas, né, regulamentadoras do trabalho. E eu acho que o Márcio até pode falar um pouquinho mais tecnicamente como engenheiro, mas eu acho que ela vem direcionando, especialmente agora com essa questão dessa atenção aos riscos psicossociais, ela é a forma que o Ministério do Trabalho tem para mostrar para as empresas, né, para trazer essa obrigatoriedade, eu vou colocar assim, de cuidados com a saúde mental, né? Porque isso impacta diretamente no ambiente de trabalho, nos afastamentos, né, para o INSS. Então, eu vou só jogar para o Márcio para ele falar um pouquinho tecnicamente sobre a NR1. Por favor. Essa NR, ela foi aprovada pela Portaria 3.214, né, onde tem uma lei, a Lei 6.514 de 1978, né, que aprovou a portaria e implantou as normas regulamentadoras. Isso vem vindo de muitos anos. Então, de 78 até a data de hoje, muitas normas vieram, né, surgindo. A NR1 foi a primeira, mas era muito básica. E com o acontecimento de muitos acidentes, a gente vendo o absenteísmo na questão aí psicossocial, aí que agora fizeram essa nova redação,
que a partir de 1º de maio entra em vigor e as empresas têm que atender, né, através das técnicas, metodologias, para estar apontando e buscando realmente se esses profissionais estão passando por vamos falar assim, alguma questão psicossocial no trabalho, né? Então, hoje temos 38 normas aprovadas, tá? E a NR1 trata, além da psicossocial, são muitos temas. Então, agora é a bola da vez, né? A NR, o risco psicossocial. Só que através da NR1, ela nos dá parâmetros, quais normas a gente tem que buscar para a gente conseguir implantar, ou seja, reconhecer os riscos no trabalho. Não é simplesmente eu chegar lá, né, porque nós temos hoje um laudo chamado PGR, é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Tá? O programa de risco... E esse laudo, a gente tem que identificar os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E dentro do risco ergonômico, é onde a gente consegue buscar e captar informações para ver se a pessoa está ou não passando, ou seja, tendo algum problema, né, em relação ao risco psicossocial. Certo, Tatiane? Pois não. Tatiana, por favor. Eu acho que é importante a gente, nesse momento, falar também, quando o Márcio coloca, né, esses riscos que estão na NR1, a gente tem... Então, a NR1 ela é a primeira norma, como o Márcio falou, a gente já está sendo preparada a 38. A NR17, ela é a NR que fala sobre a ergonomia no trabalho. E a ergonomia, ela não está relacionada só a questões de movimento, por exemplo, né? Que acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa com ergonomia. Mas a ergonomia, ela estuda a relação de trabalho. Então, ela vai analisar, estudar qual é a relação do ser humano, do trabalhador, com o sistema de trabalho. Então, aí ela já é uma base importante para o reconhecimento dos riscos psicossociais, né? Onde a gente já consegue ir avaliando o que o trabalho pode gerar no funcionário. Se pode gerar algum adoecimento, não só físico, como emocional. E como as empresas podem agir no sentido de minimizar esses impactos, por favor? Eu acho que esse é o objetivo da NR1. Então, a gente não tem uma receita de bolo, né? Porque, assim como o ser humano é único, as empresas também são. As empresas também têm as suas características particulares. Então, a gente fala em quais são os principais riscos psicossociais. Então, a gente pode colocar hoje o assédio moral, que está dentro da NR5, que já é uma outra norma que está falando sobre isso há alguns anos. A gente está se falando também assédio sexual, mas o assédio sexual a gente precisa lembrar de uma outra característica, é um crime, né? Então, ele não é só um risco psicossocial. A violência no trabalho, comunicação ineficaz é um risco psicossocial, jornada excessiva de trabalho, né? Então, os funcionários que fazem muitas horas extras e não têm descanso. Então, esses são alguns exemplos. E aí, pensando nisso, como a gente vai mitigar, né? Como é que a gente vai diminuir isso? Eu entendo que a gestão da empresa, a liderança, tem um papel fundamental, prioritário, porque muito da cultura da empresa vem da liderança, dessa gestão de pessoas, né? E aí, cada empresa, primeiro a gente tem que fazer um processo de avaliação desses riscos. Quais são os riscos que a empresa A tem? Não vai ser os mesmos que a empresa B, né? E com base na cultura da empresa, nos riscos encontrados, a gente, como serviço de assessoria junto com a empresa, a gente vai identificar qual é a melhor forma de amenizar tudo isso. Então, por exemplo, jornada de trabalho excessiva, horas extras ininterruptas. Isso é algo que tem que diminuir. Entre uma jornada e outra de trabalho, a gente precisa ter ali 11, 12 horas de descanso. Final de semana, não pode se trabalhar todo final de semana em hora extra. Né? Então, a gente tem que fazer esse estudo de cada risco e pontuar, estudar qual é a melhor forma para aquele cenário. Perfeito. Vocês acreditam que ainda haja resistência por parte de algumas empresas em tratar a saúde mental como prioridade hoje em dia?
E como essa cultura pode ser modificada, transformada? Por favor. Tudo que tira alguém da zona de conforto, ela é complicada, então gera resistência. Quando a gente fala de saúde mental, ainda tem muito preconceito. Por mais que se você for procurar hoje, não vou nem falar de SUS, tá? Vamos falar de convênio médico. As pessoas que têm convênio médico, você procura uma consulta com psiquiatra, às vezes você tem meses de espera. Terapia, né, com psicólogo. E eu falo por experiência própria, né? Eu atendi até pouco tempo atrás no consultório e eu tinha a lista de espera de paciente. E terapia não é um processo rápido, né? Como uma consulta médica. Então, a gente já começa a perceber que aí a gente já tem um número crescente de pessoas buscando. E aí, quando aparece uma norma regulamentando, onde a empresa é passível de multa, de uma autuação do Ministério do Trabalho, isso gera mais desconforto ainda, porque entra na questão da obrigatoriedade, né? Então, eu penso que é um trabalho de aculturamento disso, aquela coisa do trabalho de formiguinha, da gente ir plantando, das empresas irem entendendo quais são os benefícios. E aí a gente já começa, acho que o primeiro que é mais impactante para a empresa é a questão do absenteísmo, né, do afastamento, porque, só para você ter ideia, eu trouxe umas estatísticas que eu acho que é importante pegar minha cola. Fique à vontade. Em 2024, são as estatísticas do INSS, houve mais de 3,5 milhões de pedidos de licença médica, né? Que são os afastamentos maiores de 15 dias que geram o benefício do INSS. Desse número, 472 mil afastamentos são relacionados à saúde mental, o que representa um aumento de 67% comparado a 2023. E isso gera impacto para os empresários, porque não tem a pessoa ali para trabalhar, né? E aí ele tem que contratar outro, e aí vem a questão da sobrecarga de trabalho, você pega um funcionário para fazer a atividade de 2, porque você não pode ficar sem ninguém. E isso impacta também no fator previdenciário, no FAP, na verdade, né? Que é um valor que as empresas, me corrija, Márcio, se eu estiver errada, que é uma taxa, um valor que as empresas pagam, né, para o governo. Perfeito. Então, acho que esse é o primeiro impacto que a empresa precisa sentir. O quanto que a gente começar a cuidar dessas pessoas vai prevenir afastamento e pode prevenir também acidente de trabalho. Porque muitas vezes a pessoa ela não está bem emocionalmente e aí isso faz com que, numa falta de atenção, ela possa sofrer um acidente de trabalho. Então, aí a gente tem um problema de saúde mental e um acidente de trabalho juntos, né? Que é aquela dinâmica de vamos deixar os problemas de casa em casa, os da empresa na empresa, isso não é tão simples assim. Claro. Na verdade, isso não acontece. Né? A gente leva para casa e leva para a empresa as nossas preocupações. Isso acaba interferindo. Entendo. Não tem como separar, né? Não tem. É muito difícil. Então, quando a gente fala de empresários, eu penso que a primeira coisa, eles têm que compreender que não é só uma obrigação que vem com a NR1. Quais são os benefícios disso para a empresa? Né? Como que ele também vai se beneficiar disso? Como que os funcionários vão se beneficiar disso? Certamente. Márcio, gostaria que você falasse um pouquinho quanto às principais medidas preventivas que as empresas podem e devem adotar no sentido de cumprir a norma e proteger os seus colaboradores. Sim, até aproveitando um pouquinho, por favor. Tatiana estava falando aqui, eu gostaria de botar aí um parênteses. Fique à vontade. Que eu estou na área desde 1999, e desde essa época a gente vem falando das questões psicossociais. Né? Vamos falar, todo mundo tem uma cruz para carregar. Então o trabalhador sai da casa dele para chegar até o trabalho, ou seja, ele chega até o trabalho e na hora de executar a tarefa, o corpo dele está ali e a mente lá em casa. Um parente, um familiar, vamos falar assim, adoentado, enfim, um problema
pessoal, e isso acaba acarretando. Então, isso vem vindo de muitos anos. Em 2012, a norma regulamentadora número 35, que fala de trabalho em altura, ela entrou em vigor e nós fazemos os exames dos funcionários, nossos médicos, né, enfermeiros, ele tem que passar por um exame psicossocial. Por quê? Lá atrás, 2012 para trás, o número de acidentes com afastamento, né, e óbito na construção civil era mais de 50% em altura. E onde foi que entrou a norma pedindo esses exames psicossociais. Tá? Então, para ele subir em altura, ele tem que passar por um profissional e realmente ele está apto ou não. Então, isso teve uma redução considerável nos acidentes em altura. Ainda existe, por negligência, né? A questão psicossocial do problema que ele tem e leva para o trabalho. Mas isso reduziu demais, né? Então, como que nós vamos trabalhar? Por exemplo, hoje nós fazemos um laudo ergonômico para uma empresa, né? Chama AET, vamos falar assim, Análise Ergonômica do Trabalho. Ali, a gente já consegue ter um profissional, né, um ergonomista ou o psicólogo, interferindo, ou seja, fazendo uma intervenção, buscando informações, levando, ou seja, pesquisando com o funcionário, entrevistando o funcionário, né, o colaborador, para entender qual a questão, né, o que ele sofre no trabalho, por exemplo, a fadiga, a repetitividade no trabalho, que isso acontece. Por exemplo, eu tenho uma fadiga no trabalho. Essa fadiga, eu não consigo cumprir a minha atividade. Como que eu vou tratar isso? Então, são essas análises psicossociais que o profissional, ele vai lá, né, e faz essa entrevista com todos os funcionários da empresa, né? Ou pega uma porcentagem e tal. Aí vai de cada trabalho que a gente analisa, tá? E a gente acaba depois, tem um problema, tenho lá um problema, uma porcentagem considerável. A gente coloca um canal, ou seja, um psicólogo dentro da empresa para atender essas pessoas para que ele se adeque ao trabalho, né? Trabalhador e máquina, os dois têm que estar em conjunto. Eu não posso pôr uma pessoa trabalhando no equipamento sem nenhuma noção. O medo de trabalhar, então isso interfere um pouquinho. Não tenha dúvida. E quando não há suporte por parte da empresa, quais as orientações que vocês dariam ao trabalhador? Quando não há esse suporte, esse entendimento por parte da empresa? Vamos falar assim, a maioria faz, tá? A maioria acata, até porque nesse evento que nós estamos fazendo com 450 pessoas de liderança, né? Que já mostra o interesse muito Exatamente. grande, Então, né? essa relevância, né? Exato. Está todo mundo preocupado, no entanto, a gente sim. encerrou as inscrições, tem mais gente que quer participar, a gente não tem condição Não de tem botar. como, né? Não tem como. como Os que abrir estão nos outro ouvindo evento. e Perfeito. de repente queiram, não dá mais tempo, né? Não dá. Não é possível no momento. Mas, assim, para mim isso é muito difícil falar não. Sim, Apesar lógico. de a Não gente ter tenha dúvida, não tenha dúvida. encerrado, mas qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente ali pelo Instagram da clínica, que aí a gente vai orientando, a gente vai se liberar, porque às vezes alguém desiste, avisa a gente libera, né, a inscrição e a gente vai conversando. E respondendo diretamente a sua pergunta, claro que tem empresas que não está preparada para isso, até na questão de investimento, porque tem um custo fazer um documento como esse, um laudo como esse, fazer essa pesquisa, uma pesquisa de clima, por exemplo, né? Nós fazemos isso, ali a gente já consegue tirar a informação, mas tem empresas que infelizmente não têm condição, e só que nós estamos elaborando uma ferramenta, né, que eu vou deixar isso para o evento, uma ferramenta rápida, com custo baixíssimo, para a gente começar a dar um pontapé, né? Para começar a entender essas questões psicológicas, psicossociais no ambiente de trabalho, através de sistemas e assim por diante. Tá? Perfeito. Mas assim, para a gente reduzir e garantir com que a pessoa trabalhe ali, esteja seu trabalho e saia da empresa como ele entrou, não saia com a depressão, não saia com a questão de uma perda de um membro, né, porque ele sofreu um acidente, ele perdeu um braço, a mão, uma pequena falange de um dedo, ele vai sofrer depois, tem toda a consequência que ele não vai voltar mais a trabalhar naquele equipamento, então ele tem que passar por um tratamento, né? Então, a gente tem várias ferramentas de trabalho para que a gente consiga implantar nas empresas. E a empresa que realmente que não quiser, ela vai passar por punições, infelizmente, agora com o e-social, né? São as multas, vamos falar assim, todas digital, você chega ali sem presença de fiscal e é assim que está acontecendo. Tem as consequências. Tem as consequências, perfeitamente. Eu gostaria que vocês, Márcio e Tatiana, acrescentassem alguma
alguma coisa, caso assim queiram, que de repente a gente não tenha abordado aqui, fiquem à vontade, por favor. Olha, eu acho que de forma geral a gente passou por todos os pontos importantes. A princípio, acho que isso está parecendo um bicho-papão, todo mundo muito preocupado. Mas também o Ministério do Trabalho não sai autuando as empresas de forma aleatória, não vai chegar dia 27 de maio, dia 26 de maio é quando entra em vigor. No dia 27, isso não significa que a gente está já correndo um risco. Não, é melhor fazer com qualidade, é melhor fazer um trabalho que realmente vai poder ser cumprido, do que sair fazendo qualquer coisa desesperadamente só para mostrar que tem e não dar conta. Né? Por exemplo, o Márcio citou agora a avaliação de clima, né? Pesquisa de clima organizacional. Muito tem se falado sobre essa pesquisa como uma ferramenta importante nessa questão da avaliação dos riscos psicossociais. Eu concordo. Eu acho que é uma ferramenta importante para a gente avaliar o clima, dá para entender muita coisa do funcionamento da empresa. Mas não basta só eu aplicar a pesquisa. O que eu vou fazer com o resultado dessa pesquisa depois? Porque se a empresa não faz nada, ela mesma cai em descrédito, porque os funcionários esperam algo. Então, eu acho que a minha orientação nesse momento é que tenham calma. Me coloco como psicóloga, como frontmed, à disposição das empresas para a gente poder conversar e ir orientando. E eu acho que a participação no evento vai agregar muita informação, muito conhecimento. Márcio, eu vou fazer um resumo de tudo, né? Eu que estou na área há tempo, na engenharia, a questão psicossocial vem desde quando a norma, vamos falar assim, foi criada, né? Principalmente a NR17. Então, o que mudou na NR1? Simplesmente foi mais, vamos falar assim, detalhada para a gente poder interpretar de uma forma diferente. Ou seja, mais clara para que a gente atenda nessa questão psicossocial. Lembrando que em 2012 nós tivemos a norma NR35, que é a altura, que os funcionários passam por exame psicossocial. A NR1, né, ela está um pouco mais detalhada para a gente, principalmente o texto está melhorado, né? O texto está melhorado. Então é mais fácil de você estar interpretando e botando, né, para funcionários realmente fazer essa análise psicossocial. Realmente, basicamente é isso. Perfeito. E nós estamos à disposição. Nossa empresa hoje ela está preparada. Nós estamos aí com um quadro de colaborador bem maior para poder atender. Estamos preparados para atender essa questão psicossocial. Lembrando, como a Tatiane falou, nós temos um órgão fiscalizador aqui em Rio Claro, né, que é o Sereste. Também não chega multando, ele é um apoio das empresas. Tá? Muitas empresas chegou ao Sereste, está aqui, eu estou preocupado, vai me multar? Não, ele vai te orientar, se está errado, como eu vou fazer para melhorar. Até sugestões de melhoria eles acabam fazendo. Isso é muito importante. Então, a gente tem que trazê-los com a gente e buscar informações, que é um órgão público que está aí para nos auxiliar. Caso você não cumpriu, aí vem as consequências, né? Desde o fiscal, né, que é o Rodrigo, um dos fiscais, e o Sereste, né, que está bem envolvido aqui em Rio Claro e fazendo um trabalho excelente. Muito bem, conversamos com o Márcio Oliveira, ele que é engenheiro de segurança do trabalho, e Tatiane Melo, psicóloga, eles que estão à frente da palestra NR01 e os fatores de riscos psicossociais no trabalho. Ratificando, o evento será ministrado pelo auditor fiscal Rodrigo Vaz, no dia 24 de março, portanto, quando da próxima segunda-feira, às 18h30, no Grupo Ginástico Rio Clarense. Gostaria de agradecê-los, Márcio, Tatiane, pela presença de vocês, pela entrevista esclarecedora, muitas informações valiosas, certamente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Murilo, a oportunidade, mais uma vez, de poder levar esse tema tão importante aí para a comunidade. Obrigado, Márcio. Estamos aí à disposição, JC, Murilo. Muito obrigado pela oportunidade e conte com a gente. Muito obrigado.